Sabe aqueles hábitos que a gente pega com o tempo e que acabam afastando as pessoas da gente, mas ninguém tem coragem de falar? Pois é. Hoje eu quero ter essa conversa sincera com você. Eu sei que envelhecer não é fácil. O corpo muda, a rotina muda, a família muda. E muitas vezes a gente sente que o mundo não tem mais paciência com a gente. Só que tem algumas atitudes que nós mesmos alimentamos sem perceber e que deixam a convivência mais pesada. Não porque somos pessoas ruins, mas porque ninguém nunca parou para explicar isso para a gente. Então, neste vídeo, eu vou te contar 5 hábitos feios na velhice que incomodam muito as pessoas, mas que quase ninguém fala na nossa cara. Não é para criticar, nem para apontar o dedo. É para a gente se olhar com carinho, reconhecer o que dá para melhorar e viver essa fase da vida com mais respeito, amor e leveza. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que tem algum desses hábitos e também vai ver como ainda dá tempo de mudar muita coisa para melhor. Olha, antes de falar dos hábitos, eu quero deixar bem claro: ninguém é perfeito. Eu também erro, também reclamo, também tenho meus dias ruins. A ideia aqui não é culpar ninguém, mas despertar uma luz de atenção. Se algum desses pontos servir para você, ótimo, é uma oportunidade de crescimento. Se não servir, tudo bem também. Siga com o que fizer sentido no seu coração. Hábito feio. Número 1. Reclamar de tudo o tempo todo. Com o passar dos anos, é normal a gente ter mais dores, mais limitações, mais preocupações. Só que às vezes, sem perceber, a gente transforma isso em um modo de viver. A gente reclama da comida, do barulho, vizinha, do governo, dos jovens, da tecnologia, da família e assim vai. Só que quem está à nossa volta vai se cansando. A pessoa vem nos visitar e, em vez de encontrar um momento gostoso, só encontra crítica e lamúria. Aí as visitas vão ficando mais raras, as conversas mais curtas e a gente acaba se sentindo ainda mais sozinho, sem entender o porquê. Isso não quer dizer que a gente tenha que fingir que está tudo bem. A dor é real, a dificuldade é real. Mas existe uma diferença entre desabafar de vez em quando e viver em modo reclamação permanente. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso escolher equilibrar. Se eu falar de uma coisa ruim, posso tentar falar também de algo bom. Posso agradecer uma visita, elogiar um gesto, contar uma lembrança boa. Posso principalmente evitar repetir a mesma reclamação toda vez que alguém aparece. Isso torna a convivência mais leve e faz as pessoas terem vontade de ficar perto de mim. Segundo hábito muito feito, falar como se soubesse tudo e nunca ouvir ninguém. Muita gente idosa tem uma sabedoria de vida enorme e isso é maravilhoso. O problema é quando essa experiência vira arrogância, aquele jeito de falar, você não sabe de nada. Na minha época que era bom, vocês jovens não entendem. Eu já vivi demais. Ninguém tem nada para me ensinar. Quando a gente fala assim sem perceber, a gente diminui o outro. Filhos, netos, amigos, todos sentem que suas opiniões não têm valor e a conversa vira um monólogo. Só eu falo, só meu ponto de vista importa, só a minha história tem peso. O mundo mudou muito e continua mudando. Sempre tem algo novo que eu posso aprender, mesmo com pessoas bem mais jovens do que eu. Ouvir não me diminui, ao contrário, mostra maturidade. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso fazer mais perguntas. Em vez de dizer isso é besteira, eu posso perguntar como funciona isso? Por que você pensa assim? Posso dar minha opinião? Sim, mas sem desmerecer a do outro. Quando eu escuto de verdade, as pessoas se sentem respeitadas e passam a me escutar com mais carinho também. Terceiro hábito: invadir a vida dos outros e achar que é preocupação. Muitas vezes, por amor, a gente quer saber tudo. Com quem o filho está, onde o neto vai, quanto ganha, por não casou, por separou, porque não tem filhos. Só que existe uma linha muito fina entre se preocupar e controlar. Perguntas íntimas demais, comentários sobre o corpo, sobre relacionamentos, sobre escolhas pessoais.
Tudo isso pode machucar e às vezes a gente ainda repete na frente de outras pessoas como se fosse assunto público. Isso envergonha, irrita e afasta. A gente pensa, eu só estou querendo o bem, mas o outro sente, você não confia em mim, você não respeita minhas decisões. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso demonstrar interesse sem invadir. Em vez de exigir explicações, eu posso dizer, se quiser conversar, eu estou aqui para te ouvir. Em vez de julgar, eu posso apoiar. Eu não entendo muito bem essa escolha, mas torço pela sua felicidade e principalmente evitar expor a vida dos outros em rodas de conversa. Respeito gera respeito. Hábito feio número 4. Desleixo com a higiene e com a aparência. Esse é um ponto delicado, mas muito importante. Com o tempo, tomar banho pode ficar mais difícil. Cortar as unhas pode dar trabalho, cuidar da roupa pode cansar. Só que se eu relaxo demais com isso, as pessoas ao meu redor começam a se incomodar com o cheiro, com a sujeira, com o aspecto de abandono. É duro ouvir, eu sei, mas muita gente se afasta por não saber como tocar nesse assunto, e a impressão que fica é de descuido, de falta de amor próprio. E às vezes nem é isso, é só dificuldade física, falta de ajuda ou até tristeza e desânimo. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso pedir ajuda, pedir para alguém verificar se minhas roupas estão limpas, se minhas unhas precisam ser cortadas, se o cabelo precisa ser lavado. Posso reforçar uma rotina, banho, escovar dentes, trocar de roupa. Não é vaidade exagerada, é cuidado básico. Quando eu me cuido, eu me sinto melhor, mais digno, mais confiante. E quem se aproxima de mim também se sente mais confortável. Cuidar da higiene é uma forma de respeito com o outro, mas principalmente comigo mesmo. Hábito 5. Usar a idade como desculpa para tudo. Eu sou velho, não vou mudar. Quem quiser que me aceite assim, já estou no fim da vida, não vou fazer esforço. Esse tipo de frase pode até parecer engraçado, mas machuca, porque no fundo passa a mensagem de que eu não estou disposto a melhorar nada, de que a responsabilidade é sempre dos outros. Eles é que têm que ter paciência, eles é que têm que entender, eles é que têm que se adaptar a mim. Mas a verdade é que enquanto a gente está vivo, sempre dá para mudar um pouquinho. Ninguém está pedindo perfeição, mas um pouco de boa vontade, de flexibilidade, de abertura, faz toda a diferença. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso reconhecer, sim, eu tenho minha idade, tenho minhas limitações, mas quero ser uma companhia boa, não um peso. Posso tentar ceder em algumas coisas, aceitar uma ajuda, experimentar algo novo, revisar meus hábitos. A idade não precisa ser uma prisão. Ela pode ser um motivo a mais para eu escolher ser uma pessoa mais leve, mais gentil e mais consciente do impacto que tenho na vida dos outros. Agora chego na minha reflexão final. Se em algum momento deste vídeo você se reconheceu em um desses hábitos, por favor, não se culpe e não se maltrate. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, nem egoísta, nem sem noção. Quer dizer apenas que você é humano, que viveu muita coisa, que carregou dores, responsabilidades, frustrações e que, como todo mundo, acabou criando alguns jeitos de se proteger e de lidar com a vida. Envelhecer é um aprendizado diário. A gente não ganha um manual pronto. Ninguém ensina exatamente como lidar com a solidão, com a sensação de perda, com as mudanças no corpo, na família, na sociedade. A gente vai aprendendo na prática, às vezes acertando, às vezes errando. Muito do que fazemos hoje é repetição de coisas que vimos lá atrás. A forma como nossos pais tratavam as pessoas, a educação que recebemos, a cultura da época, a maneira como fomos valorizados ou ignorados. Muita coisa serviu naquele momento, mas nem sempre faz sentido continuar igual hoje. O mundo mudou, as relações mudaram, as formas de se comunicar mudaram e está tudo bem admitir que alguns comportamentos que a gente traz de décadas podem não funcionar mais tão bem agora. O importante é entender que nossos comportamentos têm impacto, sim. O jeito que eu falo, o tom de voz que eu uso, as palavras que escolho,
Tudo isso deixa marcas nas pessoas ao meu redor. Mesmo na velhice, eu posso escolher. Posso ser uma pessoa que afasta, que torna um ambiente pesado, que faz os outros andarem pisando em ovos. Ou posso ser uma pessoa que aproxima, que inspira paz, que transmite carinho, que faz a família sentir saudade de estar comigo quando não está. Posso ser lembrado como alguém difícil, amargo, que ninguém tinha coragem de contrariar, ou como alguém que, mesmo com todas as dores e limitações, manteve o coração aberto, a escuta ativa e o respeito pelos outros. Essa escolha é minha todos os dias, em cada pequena atitude, na forma como eu respondo, na maneira como eu corrijo, na paciência que eu tenho ou não com quem está à minha volta. Eu gosto de pensar que ainda dá tempo de melhorar, de crescer por dentro, de rever posições antigas. Ainda dá tempo de pedir desculpas, se for preciso, de chamar alguém para conversar com sinceridade, de dizer: eu exagerei, eu fui duro demais, eu estava machucado quando falei aquilo. Ainda dá tempo de ajustar o jeito de falar, de ser mais doce, mais paciente, de aprender a respirar fundo antes de reagir. Ninguém é velho demais para aprender a amar melhor. A velhice pode sim ser uma fase de muito amor, de troca verdadeira, de convivência bonita e profunda. Pode ser um período em que a gente colhe o carinho que plantou, em que a gente cria memórias boas com quem ama, em que a casa fica cheia de risadas e não de medo. Mas isso depende também das atitudes que eu alimento todos os dias, dos hábitos que eu mantenho e daqueles que eu tenho coragem de deixar para trás. Se esse tema fez sentido para você, não use isso para se julgar, e sim para se cuidar. Aproveita para olhar com carinho para si mesmo, com respeito à sua história, às suas dores e às suas lutas. Pergunte-se que tipo de presença eu quero ser na vida das pessoas que eu amo, como eu quero ser lembrado, e a partir disso, escolha um único hábito, só um para começar a mudar. Não precisa virar outra pessoa de uma hora para outra. Pequenas mudanças constantes fazem uma grande diferença. Pode ser falar um pouco menos alto, reclamar um pouco menos, ouvir um pouco mais, agradecer um pouco mais, passo a passo, sem pressa, respeitando o seu próprio tempo, respeitando o seu corpo, sua mente, suas emoções. O importante é seguir em movimento por dentro, não estacionar no eu sou assim e pronto. Obrigado por me ouvir até aqui, por abrir o coração e permitir essa reflexão junto comigo. Que a nossa velhice seja não só longa, mas também leve, mais consciente, mais amorosa e cheia de relações boas ao nosso redor. Que a gente seja fonte de paz, de acolhimento e de carinho para quem caminha ao nosso lado. E que, acima de tudo, a gente tenha orgulho da pessoa que está se tornando, mesmo depois de tantos anos vividos. É cuidado básico. Quando eu me cuido, eu me sinto melhor, mais digno, mais confiante. E quem se aproxima de mim também se sente mais confortável. Cuidar da higiene é uma forma de respeito com o outro, mas principalmente comigo mesmo. Hábito 5. Usar a idade como desculpa para tudo. Eu sou velho, não vou mudar. Quem quiser que me aceite assim, já estou no fim da vida, não vou fazer esforço. Esse tipo de frase pode até parecer engraçado, mas machuca, porque no fundo passa a mensagem de que eu não estou disposto a melhorar nada, de que a responsabilidade é sempre dos outros. Eles é que têm que ter paciência, eles é que têm que entender, eles é que têm que se adaptar a mim. Mas a verdade é que enquanto a gente está vivo, sempre dá para mudar um pouquinho. Ninguém está pedindo perfeição, mas um pouco de boa vontade, de flexibilidade, de abertura, faz toda a diferença. O que eu posso fazer de diferente? Eu posso reconhecer, sim, eu tenho minha idade, tenho minhas limitações, mas quero ser uma companhia boa, não um peso. Posso tentar ceder em algumas coisas, aceitar uma ajuda, experimentar algo novo, revisar meus hábitos. A idade não precisa ser uma prisão, ela pode ser um motivo a mais para eu escolher ser uma pessoa mais leve, mais gentil
e mais consciente do impacto que tenho na vida dos outros. Agora chego na minha reflexão final. Se em algum momento deste vídeo você se reconheceu em um desses hábitos, por favor, não se culpe e não se maltrate. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, nem egoísta, nem sem noção. Quer dizer apenas que você é humano que viveu muita coisa, que carregou dores, responsabilidades, frustrações e que, como todo mundo, acabou criando alguns jeitos de se proteger e de lidar com a vida. Envelhecer é um aprendizado diário. A gente não ganha um manual pronto. Ninguém ensina exatamente como lidar com a solidão, com a sensação de perda, com as mudanças no corpo, na família, na sociedade. A gente vai aprendendo na prática, às vezes acertando, às vezes errando. Muito do que fazemos hoje é repetição de coisas que vimos lá atrás. A forma como nossos pais tratavam as pessoas, a educação que recebemos, a cultura da época, a maneira como fomos valorizados ou ignorados. Muita coisa serviu naquele momento, mas nem sempre faz sentido continuar igual hoje. O mundo mudou, as relações mudaram, as formas de se comunicar mudaram e está tudo bem admitir que alguns comportamentos que a gente traz de décadas podem não funcionar mais tão bem agora. O importante é entender que nossos comportamentos têm impacto, sim. O jeito que eu falo, o tom de voz que eu uso, as palavras que escolho, tudo isso deixa marcas nas pessoas ao meu redor. Mesmo na velhice, eu posso escolher. Posso ser uma pessoa que afasta, que torna um ambiente pesado, que faz os outros andarem pisando em ovos. Ou posso ser uma pessoa que aproxima, que inspira paz, que transmite carinho, que faz a família sentir saudade de estar comigo quando não está. Posso ser lembrado como alguém difícil, amargo, que ninguém tinha coragem de contrariar, ou como alguém que, mesmo com todas as dores e limitações, manteve o coração aberto, a escuta ativa e o respeito pelos outros. Essa escolha é minha todos os dias, em cada pequena atitude, na forma como eu respondo, na maneira como eu corrijo, na paciência que eu tenho ou não com quem está à minha volta. Eu gosto de pensar que ainda dá tempo de melhorar, de crescer por dentro, de rever posições antigas. Ainda dá tempo de pedir desculpas, se for preciso, de chamar alguém para conversar com sinceridade, de dizer: eu exagerei, eu fui duro demais, eu estava machucado quando falei aquilo. Ainda dá tempo de ajustar o jeito de falar, de ser mais doce, mais paciente, de aprender a respirar fundo antes de reagir. Ninguém é velho demais para aprender a amar melhor. A velhice pode sim ser uma fase de muito amor, de troca verdadeira, de convivência bonita e profunda. Pode ser um período em que a gente colhe o carinho que plantou, em que a gente cria memórias boas com quem ama, em que a casa fica cheia de risadas e não de medo. Mas isso depende também das atitudes que eu alimento todos os dias, dos hábitos que eu mantenho e daqueles que eu tenho coragem de deixar para trás. Se esse tema fez sentido para você, não use isso para se julgar, e sim para se cuidar. Aproveita para olhar com carinho para si mesmo, com respeito à sua história, às suas dores e às suas lutas. Pergunte-se: que tipo de presença eu quero ser na vida das pessoas que eu amo? Como eu quero ser lembrado? E a partir disso, escolha um único hábito, só um para começar a mudar. Não precisa virar outra pessoa de uma hora para outra. Pequenas mudanças constantes fazem uma grande diferença. Pode ser falar um pouco menos alto, reclamar um pouco menos, ouvir um pouco mais, agradecer um pouco mais, passo a passo, sem pressa, respeitando o seu próprio tempo, respeitando o seu corpo, sua mente, suas emoções. O importante é seguir em movimento por dentro, não estacionar no eu sou assim e pronto. Obrigado por me ouvir até aqui, por abrir o coração e permitir essa reflexão junto comigo. Que a nossa velhice seja não só longa, mas também leve, mais consciente, mais amorosa e cheia de relações boas ao nosso redor. Que a gente seja fonte de paz, de acolhimento e de carinho para quem caminha ao nosso lado.
E que, acima de tudo, a gente tenha orgulho da pessoa que está se tornando, mesmo depois de tantos anos vividos. E que a maioria das mulheres não faz a menor ideia. Estou aqui para quebrar esse silêncio hoje, porque vocês merecem saber a verdade. Deixem-me explicar uma situação que provavelmente vocês já vivenciaram. Vocês estão num jantar romântico, a conversa flui, há aquela química no ar. Mais tarde, na intimidade, tudo acontece de forma tradicional. Ele parece satisfeito. Vocês dormem abraçados e na manhã seguinte ele está carinhoso como sempre. Vocês pensam, que relacionamento maravilhoso temos. Mas existe uma verdade escondida que ele jamais verbalizará. Uma parte significativa da fantasia sexual masculina ficou insatisfeita. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente assustadora. Porque quando um homem não encontra essa satisfação em casa, ele não simplesmente esquece ou supera. A mente masculina funciona de forma diferente da nossa. Eles começam a procurar em outros lugares não necessariamente uma traição física, mas uma busca mental, emocional e às vezes virtual por aquilo que sentem que está faltando. Lembrem-se, se vocês acham que podem ignorar esta realidade, se pensam que meu marido não é assim, ou nosso amor é mais forte que isso, vocês podem estar cometendo o maior erro da vida conjugal de vocês. Porque enquanto vocês vivem na ilusão de que tudo está perfeito, ele pode estar construindo uma vida emocional paralela, onde suas fantasias são validadas e satisfeitas por outras mulheres. A situação fica ainda mais desesperadora quando percebemos que estamos numa era digital. Ele não precisa sair de casa para encontrar mulheres dispostas a fazer tudo aquilo que vocês nem sabem que ele deseja. Está tudo a um clique de distância. E sabe o que é mais cruel? Muitas vezes essas mulheres são mais novas, mais dispostas e, principalmente, mais conscientes desses desejos masculinos. Agora, antes de continuarmos, quero que vocês façam uma pausa e se inscrevam neste canal, porque o que vou revelar a seguir vai mudar completamente a forma como vocês enxergam a sexualidade masculina. E, por favor, comentem aqui embaixo se vocês já suspeitaram que havia algo mais por trás desses desejos que os homens têm. Eu leio todos os comentários e sempre respondo porque esta é uma conversa que precisamos ter entre mulheres inteligentes e corajosas como vocês. Voltando a Márcia, quando ela descobriu as mensagens do marido, sua primeira reação foi de repulsa. Como ele pode querer isso de mim? Ela perguntou. Eu não sou esse tipo de mulher. E é exatamente aí que mora o grande equívoco que pode destruir relacionamentos. Porque o que Márcia não entendia e o que a maioria das mulheres não compreende é que para os homens este ato específico representa muito mais do que prazer físico. Na mente masculina existe uma conexão direta entre esse tipo de intimidade e conceitos profundamente enraizados de aceitação, poder e veneração. Quando um homem recebe sexo oral de sua parceira, seu cérebro interpreta isso como: ela me aceita completamente, ela se submete ao meu prazer, eu sou desejável o suficiente para que ela queira me satisfazer dessa forma. É uma validação que toca camadas primitivas da psique masculina. E aqui está a parte mais perturbadora. Quando eles não recebem isso em casa, não é apenas a falta do prazer físico que os incomoda, é a mensagem psicológica que eles interpretam. Minha própria esposa não me deseja o suficiente. Ela não me aceita completamente. Eu não sou suficientemente atraente para ela. Esse pensamento, mulheres, é como um veneno que corrói lentamente a autoestima masculina e, consequentemente, o relacionamento. O que me deixa furiosa é como nossa sociedade ensinou as mulheres a se sentirem culpadas ou constrangidas por essas questões. Somos criadas para achar que somos santas ou sem meio termo, mas deixem-me dizer uma coisa. Vocês são mulheres poderosas, inteligentes e têm todo o direito de conhecer e usar todos os aspectos da feminilidade para construir relacionamentos sólidos e satisfatórios. A tragédia de Márcia poderia ter sido evitada se ela soubesse há 15 anos o que estou revelando para vocês hoje. Porque quando finalmente conversamos sobre isso no meu consultório,
Quando ela compreendeu a profundidade psicológica por trás do desejo do marido, algo mudou. Não foi só sexo, foi sobre conexão, aceitação e poder feminino. Mas agora imaginem o seguinte cenário: vocês descobrem essas informações tarde demais. Imaginem que enquanto vocês estão aqui assistindo este vídeo, seu parceiro já está construindo uma conexão emocional com outra pessoa que compreende essas necessidades masculinas, uma mulher que sabe exatamente como usar esses conhecimentos para se tornar absolutamente irresistível na mente dele. Esta outra mulher não é necessariamente mais bonita que vocês, nem mais jovem, nem mais bem-sucedida, mas ela tem uma vantagem devastadora. Ela entende a psicologia masculina de uma forma que vocês nunca foram ensinadas a compreender. E enquanto vocês continuam achando que amor e carinho são suficientes, ela está usando ferramentas psicológicas poderosas para se tornar indispensável na vida emocional e sexual dele. O tempo está passando, mulheres. Cada dia que vocês adiam esse conhecimento é um dia mais que outras mulheres têm de vantagem sobre vocês. E o mais assustador é que quando vocês finalmente acordarem para essa realidade, pode ser tarde demais para reconquistar a posição de protagonista na vida do homem que vocês amam. E quando eu digo que pode ser tarde demais, não estou tentando assustar vocês por capricho. Eu vivo isso todos os dias no meu consultório. Ainda na semana passada, uma paciente de 45 anos sentou na minha frente e chorou por 1 hora inteira. Casada há 20 anos, 3 filhos lindos, uma vida que parecia perfeita vista de fora, mas por dentro era um deserto emocional que ela nem imaginava ter criado. Marília, vou chamá-la assim, chegou ao meu consultório devastada, porque descobriu que o marido estava tendo um caso. Não um caso qualquer, meninas, um caso com uma mulher 10 anos mais nova que ele conheceu no trabalho há apenas 6 meses. 6 meses. E vocês sabem o que mais me deixou revoltada nessa história? Não foi a traição em si, foi descobrir que a amante fazia exatamente aquilo que Marília se recusava já a fazer há anos. Doutora, ela me disse com a voz embargada, eu sempre achei nojento, sempre falei para ele que isso era coisa de mulher vulgar, que eu não era esse tipo de mulher, que ele tinha que me respeitar. E aí eu perguntei para ela, Marília, você realmente acredita que respeito é negar intimidade ao homem que você escolheu para dividir sua vida? Porque é isso que acontece na mente feminina, gente. Nós criamos essas categorias absurdas. Mulher respeitável versus mulher vulgar. Como se dar prazer ao seu homem fosse uma questão moral e não uma questão de conexão profunda. E enquanto nós ficamos aqui criando essas barreiras imaginárias, outras mulheres estão lá conquistando os nossos homens, simplesmente sendo mais abertas, mais generosas, mais compreensivas com as necessidades masculinas. O que Marília não entendia, e o que a maioria de vocês não entende, que quando você nega esse tipo de intimidade ao seu homem, você não está apenas dizendo não ao ato físico, você está dizendo não a ele como homem. Vocês precisam entender que o cérebro masculino não separa essas coisas como nós fazemos. Para ele, a recusa é interpretada como ela não me aceita completamente, ela não me deseja de verdade, ela está comigo por conveniência, não por paixão. E sabem o que é mais assustador? A neurociência comprova isso. Quando um homem é aceito intimamente pela mulher que ama, o cérebro dele libera uma cascata de neurotransmissores que criam um vínculo quase viciante: serotonina, ocitocina, dopamina. É um coquetel natural que faz com que ele se sinta o rei do mundo ao lado dela. Mas quando há recusa constante, o cérebro dele interpreta como estresse, como ameaça à relação, como sinal de que precisa procurar aceitação em outro lugar. Marília descobriu isso da pior forma possível. O marido não apenas a traiu, ele se apaixonou pela outra, porque a outra mulher fazia ele se sentir desejado, aceito, venerado. Ela não criava categorias nem julgamentos. Para ela, dar prazer ao homem que escolheu era natural. Era parte de amar alguém completamente. Mas, doutora, Marília me questionou. Ele nunca me disse que isso era tão importante e aí eu tive que ser brutal com ela. Marília, os homens não pedem isso diretamente porque têm medo da rejeição. Eles insinuam, eles seduzem, eles esperam que você tome a iniciativa ou pelo menos demonstre abertura.
Mas quando percebem que a resposta será sempre não, eles simplesmente desistem de tentar. E é aí que vocês perdem elas, meninas. Vocês perdem primeiro a intimidade, depois perdem a cumplicidade, em seguida perdem a paixão e, por último, perdem o homem. Porque enquanto vocês estão ali criando barreiras e regras, outras mulheres estão celebrando a masculinidade dos seus homens de forma integral. Eu não estou inventando isso para assustar vocês. Eu vejo os estudos, eu converso com os homens no meu consultório, eu observo os relacionamentos que funcionam versus aqueles que fracassam. E em 100% dos casos de traição que acompanhei nos últimos 5 anos, havia essa questão da intimidade negada ou limitada pela mulher. O que acontece é um processo gradual e silencioso. Primeiro, ele para de tentar conquistar você intimamente. Depois, ele começa a se afastar emocionalmente. Em seguida, ele para de te ver como uma mulher desejável e passa a te ver apenas como a mãe dos filhos dele ou a administradora da casa. E quando surge uma mulher que desperta nele aquela sensação de ser completamente aceito e desejado, game over. Vocês querem saber por homens de 50, 60 anos abandonam casamentos de décadas por mulheres mais novas? Não é só pela aparência física, é porque essas mulheres fazem eles se sentirem como homens novamente. Elas não julgam, não categorizam, não criam barreiras. Elas simplesmente amam completa. E antes que vocês venham me dizer que isso é machismo ou que os homens é que deveriam mudar, deixem eu esclarecer uma coisa. Não se trata de submissão, se trata de compreensão. Assim como vocês têm necessidades emocionais específicas que precisam ser atendidas para se sentirem amadas, palavras de afirmação presentes, tempo de qualidade. Eles têm necessidades específicas para se sentirem desejados e aceitos. A diferença é que as necessidades de vocês são socialmente aceitas e discutidas abertamente. As necessidades deles são tratadas como tabu ou como algo secundário. E essa assimetria está destruindo relacionamentos todos os dias. Marília perdeu o marido não porque era uma mulher ruim ou porque ele era um cafajés. Ela perdeu porque se recusou a entender que amar alguém significa aceitar todos os aspectos daquela pessoa, inclusive e principalmente sua sexualidade. Ela criou uma versão editada do amor, uma versão policamente correta, que excluía justamente aquilo que mais conecta um casal intimamente. E agora ela está ali aos 45 anos, tentando recomeçar competindo no mercado afetivo com mulheres que entenderam que ela levou 2 décadas para descobrir. Ela me disse na última sessão: doutora, eu daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente. Eu não sabia que estava destruindo meu casamento, achando que estava me preservando. Pois é, meninas, enquanto vocês acham que estão se preservando, estão, na verdade, se sabotando, estão empurrando os homens de vocês direto para os braços de mulheres que compreenderam um segredo simples. Para ser tratada como rainha, você precisa fazer seu homem se sentir rei, homem, e isso não tem nada a ver com se diminuir, tem tudo a ver com potencializar a relação de vocês. Porque deixem eu contar outra verdade dolorosa. Ele não vai apenas te trair, ele vai construir uma vida nova com alguém que entendeu o jogo. E vocês vão ficar ali sozinhas se perguntando onde foi que erraram, sem nem imaginar que a resposta sempre esteve na intimidade que vocês negaram. Mas eu vou revelar para vocês agora o que a ciência descobriu sobre isso. E preparem-se, porque o que vou falar vai mudar completamente a forma como vocês veem esse momento íntimo. A verdade é que não é sobre o ato físico em si, nunca foi. É sobre algo muito mais profundo e primitivo que acontece na mente masculina. Algo que eles mesmos não conseguem explicar direito, mas que os deixa literalmente viciados em vocês. Quando um homem faz isso, gente, não é apenas desejo carnal. O que está acontecendo no cérebro dele naquele momento é uma explosão neurológica única. Pesquisas em neurociência mostram que esse ato ativa simultaneamente 3 centros cerebrais fundamentais: o centro de recompensa, o centro de dominância e passim, o centro de vulnerabilidade emocional. É como se fosse um coquetel neurológico perfeito que não acontece em nenhuma outra situação. Vocês querem saber por quê? Porque naquele momento ele experimenta algo paradoxal. Ele se sente no controle total ao mesmo tempo em que se torna completamente vulnerável.
Ele está ali fisicamente dominando a situação, mas emocionalmente ele se entrega de uma forma que assusta até ele mesmo. É por isso que tantos homens ficam meio perdidos depois, meio sem jeito, como se tivessem revelado um segredo muito íntimo. E olha que interessante, quando perguntei para alguns pacientes, homens em terapia de casal, sobre isso, claro, de forma profissional e terapêutica, a resposta mais comum foi: doutora, é como se eu estivesse marcando ela como minha, mas ao mesmo tempo me entregando totalmente para ela. Vejam que contradição linda. Eles se sentem possessivos e vulneráveis ao mesmo tempo. Isso nos leva direto para algo que vai chocar vocês. Existe sim um instinto primitivo de marcação de território emocional envolvido nisso. Não é sobre posse física, mulheres. É sobre criar uma conexão emocional tão íntima que ela se torna exclusiva. Quando ele faz isso, o cérebro primitivo dele está dizendo: esta mulher me aceita completamente. Ela confia em mim de uma forma que não confia em mais ninguém. É por isso que homens que traem muitas vezes não fazem isso com as amantes. Parece contraditório, né? Mas não é, porque esse ato para eles representa a máxima intimidade emocional, não apenas física. É como se fosse um ritual de pertencimento mútuo. Ele não quer criar essa conexão com qualquer uma. Ele quer com aquela que ele considera especial de verdade. Agora, prestem atenção nesta parte, porque isso é ouro puro para vocês entenderem a mente masculina. Quando vocês permitem e demonstram que estão gostando, vocês estão enviando uma mensagem poderosa para o subconsciente dele. Vocês estão dizendo: eu confio em você completamente. Eu me entrego para você de uma forma que não me entrego para mais ninguém. E sabem o que isso gera nele? Dopamina em cascata. O sistema de recompensa dele explode porque ele acabou de receber a confirmação de que é o homem mais desejado na vida de vocês. Não é ego masculino bobo, gente, é ciência pura. O cérebro dele interpreta isso como: eu conquistei o prêmio máximo. Esta mulher me escolheu acima de todos os outros homens do planeta. Mas aqui vem a parte que vai deixar vocês de queixo caído para o homem. Esse momento representa a máxima confiança feminina, porque vocês estão em uma posição de vulnerabilidade física, mas demonstrando força emocional. É uma combinação que deixa eles maluco de desejo e admiração. Eles veem isso como: esta mulher é forte o suficiente para se permitir ser vulnerável comigo. Vocês entenderam a complexidade disso? Não é submissão, é demonstração de força através da vulnerabilidade consciente. E isso, amigas, é o que diferencia uma mulher comum de uma mulher inesquecível na mente masculina. E tem mais uma coisa que vai chocar vocês sobre o que eles realmente sentem nesse momento. Muitos homens relatam sensação de gratidão intensa. Isso mesmo, gratidão como se vocês estivessem dando um presente precioso para eles. É por isso que vocês percebem como eles ficam carinhosos depois, como se quisessem retribuir de alguma forma. Essa gratidão acontece porque, no fundo, eles sabem que vocês não fazem isso com qualquer um. Eles sabem que existe uma escolha consciente por trás desse ato. E quando vocês demonstram prazer genuíno, vocês estão validando não apenas o desejo dele, mas a conexão única que existe entre vocês dois. Olhem, vou ser bem direta. Homens conversam sobre isso entre eles. Sim, e sabem o que eles falam? Eles falam sobre qual mulher realmente curtiu e qual estava apenas aguentando. Eles conseguem perceber a diferença na hora, e isso marca profundamente a forma como eles veem cada relacionamento. Um paciente meu casado, há 15 anos, me disse uma vez: doutora, minha esposa faz isso comigo de uma forma que eu sei que é só minha, e isso me deixa completamente perdido de amor por ela. Não consigo nem imaginar estar com outra pessoa, porque ninguém vai me dar essa intimidade que ela me dá. Vejam que poderosa é essa informação. Não é sobre técnica, não é sobre performance, é sobre a mensagem emocional que vocês transmitem naquele momento. Quando vocês demonstram que estão ali por vontade própria, por desejo genuíno, por amor e atração, vocês criam uma marca emocional no coração desse homem que nenhuma outra mulher vai conseguir apagar.
E por isso que eu falo, vocês que ficam negando isso, vocês que tratam como se fosse nojento, vocês que fazem cara de desgosto, estão literalmente entregando o homem de vocês de bandeja para outra. Porque quando ele encontrar uma mulher que receba isso como um presente, que demonstre prazer genuíno, que entenda o valor emocional desse momento, aí sim, minha querida, o jogo virou. A neuroplasticidade masculina funciona assim. Eles associam prazer emocional com experiências específicas. Se toda vez que isso acontece vocês demonstram resistência ou desagrado, o cérebro dele vai criar uma associação negativa, não só com o ato, mas com a intimidade em geral. Mas se vocês demonstram prazer e gratidão, o cérebro dele vai querer repetir essa experiência 1000 vezes, sempre com vocês, só com vocês. É isso que separa um relacionamento comum de um relacionamento extraordinário na cabeça masculina. Eles não esquecem jamais de uma mulher que entendeu esse jogo emocional, que soube ser forte sendo vulnerável, que transformou um momento íntimo em uma declaração de amor mútua. Agora vocês já sabem o segredo neurológico por trás desse comportamento masculino, mas ainda não acabou. Agora que você já entendeu a psicologia por trás desse desejo masculino, chegou o momento de transformar esse conhecimento em poder real. E quando eu digo poder, não estou falando de manipulação barata, estou falando de você assumir o controle da sua própria narrativa amorosa, de fazer com que ele a veja como a mulher mais desejável e irresistível que já passou pela vida dele. A primeira técnica que quero compartilhar com você é o que eu chamo de controle invertido. Olha, a maioria das mulheres faz isso completamente errado. Elas agem como se fosse uma obrigação, como se fosse algo que precisam fazer para agradar o homem. Minha querida, isso é exatamente o oposto do que você deve fazer. No controle invertido, você vai fazer com que ele acredite que está no comando, quando na verdade você é quem está orquestrando tudo. A segunda fase do controle invertido é ainda mais poderosa. Nos dias seguintes, você vai começar a usar o que eu chamo de sinais de desejo intermitente. Sabe aquele momento em que vocês estão assistindo um filme no sofá? Você vai se aproximar dele, beijar o pescoço dele devagar e quando ele começar a responder, você vai sussurrar no ouvido: "Adoro quando você me faz sentir assim." E aí, minha querida, você para novamente, levanta, vai buscar um copo de água, deixa ele ali, pensando, desejando, se perguntando o que diabos estava acontecendo na cabeça dele. Olha, eu já atendi mais de 3.000 casais ao longo da minha carreira. E posso te garantir uma coisa: a mulher que domina a arte da antecipação é a mulher que nunca é esquecida. Lembro de uma paciente minha, vamos chamar ela de Carla, que veio ao meu consultório completamente devastada, porque o marido de 15 anos estava distante, frio, quase indiferente. Ela me disse: "Doutora, eu faço tudo o que ele quer, mas parece que ele nem me vê mais." E sabe o que eu respondi para ela, Carla? O problema não é que você faz tudo o que ele quer. O problema é que você faz na hora que ele quer. A diferença é sutil, mas é revolucionária. Quando você faz na hora que ele quer, você se torna previsível. Quando você decide que é o momento certo, você se torna irresistível. Carla implementou exatamente essas técnicas que estou te ensinando. 3 meses depois, ela voltou ao meu consultório radiante. "Doutora", ela me disse, "meu marido parece um adolescente de novo. Ele me manda mensagens durante o trabalho dizendo que não consegue parar de pensar em mim." Isso, minhas queridas, é o poder de uma mulher que entende a psicologia masculina. Agora, a terceira fase é o que eu chamo de espelho emocional. Quando ele finalmente tomar a iniciativa, e acredite, ele vai tomar. Você não vai simplesmente aceitar passivamente, você vai refletir de volta o desejo dele mais amplificado. Se ele te beijar com urgência, você vai beijá-lo de volta com uma intensidade que ele nunca experimentou antes. Se ele te tocar com desejo, você vai mostrar através da sua linguagem corporal que está completamente entregue àquele momento. Mas aqui está o segredo que a maioria das mulheres não entende. Você precisa fazer isso como se fosse a primeira vez, como se cada beijo, cada toque, cada momento fosse uma descoberta nova. Os homens são criaturas visuais e sensoriais. Eles precisam sentir que você está genuinamente excitada, genuinamente presente, genuinamente conectada com ele naquele momento.
E por que isso funciona tão bem? Porque você está ativando os mesmos circuitos neurológicos que tornam uma experiência memorável e viciante. Quando um homem sente que está proporcionando prazer genuíno para uma mulher, quando ele vê que você está completamente entregue àquele momento, isso dispara uma cascata de dopamina no cérebro dele, que é praticamente impossível de esquecer. Como funciona na prática? Primeiro, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai iniciar essa conversa diretamente. Em vez disso, você vai usar a psicologia reversa de forma sutil. Quando ele estiver particularmente carinhoso com você, quando estiver beijando intensamente, você vai se afastar levemente e sussurrar algo como: "Você sabe que me deixa louca quando faz isso, né?" E aí você para, deixa ele curioso, deixa ele querendo mais. Ele vai começar a se perguntar o que exatamente você quer dizer com isso. A beleza dessa técnica está no fato de que você planta a semente na mente dele sem pedir nada. Ele vai começar a fantasiar, vai começar a pensar sobre as possibilidades, e a mente masculina vai fazer todo o trabalho pesado para você. Em poucos dias, ele mesmo vai sugerir ou tentar iniciar o que você queria desde o início, e o melhor, ele vai achar que foi ideia dele. Mas atenção, tem um timing perfeito para isso. Você não pode usar essa técnica quando a relação está tensa ou quando vocês estão passando por dificuldades. Tem que ser em um momento de conexão, de intimidade verdadeira. É aí que a técnica do controle invertido se torna devastadoramente eficaz.